Capítulo 16. Vencendo o calor. Mau Mau dirigiu-se para a sala principal. Disseram que ela era procurada por alguma coisa. Quando ela chegou lá, encontrou um eunuco deitado no sofá. Mau Mau curvou-se educadamente e depois ficou diante do consorte Gyokuyou. Lady Gyokuyou, você perguntou por mim? Oh, não fui eu, disse Gyokuyou, tomando um gole de suco quente. Ela normalmente teria preferido um pouco de vinho de frutas com gelo luxuoso, mas Mau Mau aconselhou a abster-se por causa da gravidez. Ongnian estava tentando compensar a diferença abanando-a. Sou eu quem tem negócios para você, disse Jinshi, com o rosto lindo como sempre. Gao Shun estava prestando para ele o mesmo serviço que Ongnian prestava a Gyokuyou, abanando diligentemente. Isso normalmente seria uma tarefa para algum servo mais subalterno. O fato de não haver ninguém presente sugeria que havia segredos em andamento mais uma vez. Que tipo de negócio, senhor? Mau Mau perguntou. Jinshi olhou para Gyokuyou e disse, gostaria de tê-la de volta por alguns dias. Ele estava claramente se referindo a Mau Mau. Quanto a tê-la de volta, ela estava tecnicamente emprestada ao consorte Gyokuyou, para cuidar da saúde do consorte até o nascimento da criança. Normalmente não era permitido retornar ao Palácio dos Fundos depois de deixá-lo, mas parecia que uma dispensa especial havia sido concedida, juntamente com condições especiais. Bondade. E o que devo fazer como provadora de comida enquanto ela estiver fora? Gyokuyou perguntou incisivamente. Você não precisa se preocupar com nada. Enquanto isso, vou lhe emprestar minha dama de companhia. Ela tem bastante experiência com venenos, se não tanto quanto esta jovem. Eu me pergunto, posso confiar nela? Você me feriu, senhora. Gyokuyou tinha um sorriso travesso no rosto. Quando Jinshi se referiu à sua dama de companhia, Mau Mau só conseguiu pensar em uma pessoa, Suiren, já não muito idosa. Sim, ela certamente se sairia bem no lugar de Mau Mau. Ela era astuta, pelo menos. Mas, nesse caso, perguntou-se Mau Mau, quem cuidaria de Jinshi? A avó atendente insistiu em cuidar desse homem adulto, de tal forma que Mau Mau nem tinha certeza se conseguiria se vestir sem ela. Você disse alguns dias, disse Gyokuyou. Você está planejando ir a algum lugar? De fato. Fui convidado para ir caçar. Graças a Deus. Caça, hein? Mau Mau pensou. Que maneira da alta sociedade de passar o tempo. Haveria falcões envolvidos para perseguir a presa? É a convite de Lord Shishou. O sorriso de Jinshi era perfeito, não havia sequer uma rachadura em sua fachada. Senhor Shishou, hein? Mau Mau pensou. Ela lembrou que ele era um oficial importante, o pai do consorte Loulan. Foi apenas Mau Mau, ou isso cheirava a problema? Ela queria dizer a Jinshi para não arrastá-la para nada que fosse uma grande dor de cabeça. Mas, novamente, ela se perguntou se uma caçada poderia significar que ela comeria um pouco de carne fresca. Talvez eles estivessem caçando veados ou coelhos. Se eu pudesse escolher, não iria querer carne de coelho tanto quanto gostaria de um bolo de arroz feito por um coelho. Um antigo conto de fadas afirmava que o coelho na lua produzia remédios com um martelo. Isso parece cansativo, tanto para você quanto para quem o acompanha. Há muita coisa acontecendo aqui, você vê. E você deseja pegar meu Mau Mau emprestado para isso? Sim. Peça-a emprestada de volta. Os olhos de Gyokuyou brilharam como sempre aconteciam quando ela se agarrava a algo que a divertia. Tem mesmo que ser Mau Mau? Temos muitas garotas perfeitamente legais aqui. Não, eu já disse que gostaria dela de volta, e isso é tudo. Talvez Mau Mau estivesse apenas imaginando as faíscas que pareciam voar entre Jinshi e Gyokuyou, ou talvez não. De qualquer forma, Mau Mau substituiu Ongnian, que estava ficando cansado. Gyokuyou disse. Bem, agora me pergunto qual garota devo emprestar para você. Eu já disse qual garota eu quero. Tudo que você precisa fazer é devolvê-la para mim. Gyokuyou riu alegremente. Você continua chamando ela de ela e aquela garota, ponto. Sim. E quanto a isso? Jinshi disse, um pouco irritado. Diga, Gao Shun, como você chama Mau Mau mesmo? Gyokuyou perguntou ao atendente reticente, divertindo-se descaradamente. Eu, senhora? Xiao Mau. Apesar de seu comportamento sério, ele chamou Mau Mau por um apelido bastante doce, Gatinho. Na verdade, ele era tão gentil que ela às vezes o conhecia indo ao consultório médico só para brincar com o gatinho.
Gyokuyo olhou de volta para Jinshi, vendo que sua presa estava encurralada. Então, diga-me, como você normalmente chama de Mau Mau? Jinshi não disse uma palavra. Certamente você não diz apenas Mau Mau. Ela não saberá se você se refere a ela ou ao gato. Jinshi, parecendo cada vez menos confortável, olhou na direção de Mau Mau. Agora que ela mencionou isso, acho que ele nunca mais me chamou pelo meu nome. Ela nunca tinha notado antes. Não que eu realmente me importe. De alguma forma, a extensão do desconforto de Jinshi lhe pareceu estranha. Ongnian deu-lhe uma cotovelada, parecendo querer dizer alguma coisa, mas Mau Mau não sabia o que. Demorou mais meia hora sendo alfinetado por Gyokuyo antes que Jinshi conseguisse o que queria, e a essa altura os braços de Mau Mau também estavam cansados de tanto abanar. Ao norte da capital havia uma importante região produtora de grãos. Um grande rio corria de oeste para leste, e a paisagem era pontilhada de cidades e vilas agrícolas. Enquanto o sul cultivava arroz de zonas úmidas, o norte cultivava trigo e gauliã, um tipo de sorgo. Mais ao norte havia florestas, e além delas, cadeias de montanhas. Ao norte da floresta ficava o território de Shiokushu, a província do norte de Shi, e ali começou-se a deixar a área do país sob o controle direto do imperador. A região centrada em torno da capital era conhecida como Kashu, província de Ka, e além disso, havia 3 outras províncias importantes, juntamente com cerca de uma dúzia de territórios tampão menores entre elas. O nome da província dava uma ideia do seu papel nas coisas. É claro que Shisho oficial viria de Shokushu. Isso faz sentido? Bazen perguntou, interrompendo sua palestra, que ele estava proferindo em um tom um tanto presunçoso. Ele era um jovem com a testa sempre franzida, talvez 1 ou 2 anos mais velho que Mau Mau. Como foi o mito fundador da nação, novamente? Mau Mau pensou consigo mesma. O país em que ela morava chamava-se Li. O nome era apenas um caractere simples, mas contava toda uma extensa história de criação nacional. No topo do caractere havia alguns traços representando uma planta, enquanto abaixo disso o caractere espada era repetido 3 vezes. A planta representava Ka, um nome que significava literalmente flor e se referia a ancestrais imperiais, especificamente, de Wangmu, a mãe da linhagem imperial descrita nas histórias antigas. As espadas representavam homens de valor marcial. Foi dito que 3 guerreiros acompanharam Wangmu, daí as 3 espadas no nome do país. Mau Mau parecia lembrar que havia muitas outras histórias irritantemente detalhadas para acompanhar isso, mas ela estava lutando contra os bocejos o tempo todo que ouvia, então não se lembrava muito bem delas. A única outra coisa que ela parecia lembrar era que havia uma diferença nos tamanhos das espadas. 2 das espadas ficavam na parte inferior do personagem e a outra ficava acima delas. O de cima era maior, enquanto os 2 de baixo eram menores. Isso também explicava por que o imperador, de outra forma controlado, dificilmente conseguia olhar Shisho nos olhos. O norte, ou seja, a espada mais alta, convocava altos funcionários, propondo uma caçada longa e relaxante. É verdade que o próprio imperador não iria, mas muitas pessoas perfeitamente importantes iriam. Tudo isso estava sendo explicado a Mau Mau pelo guerreiro sentado à sua frente. Chocalho, barulho, eles estavam em uma carruagem em movimento. Uma carruagem puxada por cavalos viajando em ritmo lento poderia percorrer cerca de 12 quilômetros no espaço de 1 hora. Incluindo períodos de descanso e tempo para trocar de cavalo, eles já estavam viajando a meio-dia. Minha bunda está ficando dolorida, pensou Mau Mau. Ela ficou tentada a deixar escapar seus verdadeiros sentimentos e propor que fizessem algo para remediar a situação, mas pelo menos ela tinha uma almofada para se sentar. Todos os outros estavam no mesmo barco, então reclamar não a levaria a lugar nenhum. Em vez disso, ela olhou silenciosamente pela janela. Seu cabelo estava penteado de maneira diferente do normal, deixando sua cabeça pesada. Seus ombros caíram. Se eles estivessem na estrada por tanto tempo, certamente poderiam ter penteado o cabelo dela mais tarde. Seja convite de Shisho ou não, ir da capital até Shokushu não foi fácil. Era muito longe para uma viagem de um dia ou mesmo para um passeio noturno. O próprio Shisho manteve residência na capital. Sua família controlava a província de Shiokushu. Eles eram um dos clãs mencionados no mito fundador e por isso tinham o peso da história por trás deles, mas os rumores que se ouviam sobre eles eram pouco favoráveis. Depois de terminar de repassar essa informação, que quase não interessava Mau Mau, Bazen cruzou os braços e ficou em silêncio. Os funcionários subordinados que estavam com eles pareciam cansados, sabendo que todos ficariam presos na mesma carruagem durante todo o tempo.
Eles não conseguiam dormir porque, apesar de sua juventude, Bazen evidentemente ocupava uma posição bastante elevada, e eles dificilmente conseguiam tirar uma soneca na frente de seu oficial superior. Jinshi e Gao Shun, pelo menos, estavam em outra carruagem. Um fio de baba começava a escorrer da boca de Mau Mau, mas esse era apenas um de seus encantos. Quando Bazen viu, estalou a língua e disse: "Não sei o que meu pai vê em uma garota como você." Pai! Isso explicaria porque ele parecia tão familiar. Ele deve ser filho de Gao Shun. A princípio ela ficou surpresa com a ideia de que um eunuco como Gao Shun pudesse ter um filho, mas quando pensou sobre isso, percebeu que é claro que ele não era eunuco desde nascimento. A julgar pela sua idade, não deveria parecer estranho se ele tivesse 2 filhos. No devido tempo, um lago cercado por edifícios apareceu pela janela. Bazen finalmente relaxou os braços cruzados, feliz por finalmente ter chegado, e seus subordinados ficaram claramente aliviados. Mau Mau, esfregando-a nas costas, observou distraidamente a cidade se aproximar. Os edifícios coloridos tinham como pano de fundo as montanhas. Também havia cursos de água e fileiras de grandes salgueiros curvando-se sobre caminhos de lajes. Os edifícios refletiam-se na água como se fossem um espelho. O antigo imperador visitava esta zona todos os anos. A altitude era elevada, o que a mantinha fresca, e muitos a utilizavam como local para espantar o calor. Em seus últimos anos ele parou de vir, e o atual imperador também não estava aqui desde sua ascensão, mas o lugar era bem cuidado pelo clã Shi, um trabalho facilitado porque eles viviam nas terras que governavam. Mau Mau podia ver edifícios até mesmo nas encostas das montanhas, casas construídas como degraus na encosta. Eles foram organizados com cuidado, para não prejudicar a paisagem. A carruagem parou em frente a uma das casas mais esplêndidas de toda a cidade, mais que luxuosa para receber visitantes da capital, habituados a todos os luxos. O prédio de 3 andares, com seus atraentes pilares vermelhos, tinha telhas esculpidas em formas de animais. Enquanto isso, um fosso circundava a mansão, cheio de carpas que pareciam damascos vivos. Uma cerca laqueada de preto exibia dragões e tigres em alguns lugares. O artesão deve tê-lo soldado cuidadosamente. Era diferente do tipo de decoração que normalmente se via na capital. Mau Mau estava estudando atentamente quando sentiu alguém cutucá-la na lateral do corpo. Ela olhou para cima e viu Bazen olhando para ela. Ela obedientemente seguiu atrás dele. Assim que chegaram aos seus quartos, Jinshi se jogou no sofá. Os aposentos dele e de Gao Shun ficavam no mesmo prédio. Nesta ocasião, parecia que Gao Shun estava presente como convidado. Mau Mau imaginou que Bazen estava aqui como atendente de Jinshi. Um pano colorido e bastante abafado estava sobre a mesa, e depois de um momento Mau Mau percebeu que era um capuz. Entendo. Era realmente um crime ser bonito demais. Para pensar, ele teve que chegar ao ponto de usar um disfarce ao fazer uma viagem como esta. Era compreensível. Um simples sorriso daquele homem poderia fazer parar o coração de uma desavisada moça da cidade. Um rosto problemático, é preciso dizer. A julgar pela disposição da casa, os quartos que ocupavam eram os melhores disponíveis para receber convidados. Do mobiliário ao mobiliário, tudo era mais do que adequado até os visitantes mais ilustres. Mesmo assim, Mau Mau não pôde deixar de notar como o quarto estava quente com a janela fechada e as velas acesas. Ela estava a ponto de afrouxar o colarinho, mas então percebeu que isso não seria apropriado e que ela teria que aguentar. A maquiagem em seu rosto, substancialmente mais espessa que o normal, parecia que iria descascar. Jinshi, por sua vez, abriu a camisa. Então Mau Mau tomou a liberdade de olhar para ele como um sapo esmagado pela primeira vez em muito tempo. O fato de ela, Gao Shun e Bazen serem os únicos na sala pareceu fazer Jinshi pensar que essa demonstração de lazer era aceitável. Foi apenas a luz das velas que fez as sombras aparecerem no rosto de Jinshi? Ele parecia mais cansado do que o normal. E aqui? Que nome devo usar? Bazen perguntou a Gao Shun. Foi Jinshi, entretanto, quem respondeu. Aqui na sala, o meu de costume está bom. Lá fora, Kouzen. Entendido, mestre Kouzen. Mau Mau lançou a Gao Shun um olhar perplexo. Gao Shun coçou o queixo e olhou para Jinshi, enquanto Jinshi estreitou os olhos e olhou para Mau Mau. Existe algum plano estranho em andamento? Mau Mau perguntou. Oh, é. Gao Shun começou, mas Jinshi ergueu a mão para detê-lo. Eu deveria ser o único a explicar. Quanto a você, fique quieto. Claro, senhor, respondeu Gao Shun, e quase fisicamente retirou-se da conversa, e deixou Mau Mau perplexo.
Estou certo de que Mestre Gao Shun e Mestre Jinshi estão presentes como convidados nesta ocasião? Mau Mau disse. Normalmente, havia uma diferença de posição um pouco mais notável entre eles, mas aqui eles ocupavam o mesmo prédio, mesmo que estivessem em salas diferentes. Durante gerações, o clã Ma serviu a família do Mestre Kouzen, disse Bazen, com uma nota de raiva que Mau Mau não conseguia explicar na sua voz. Suas sobrancelhas estavam unidas como se ele estivesse resolvendo mentalmente um quebra-cabeça, uma expressão que parecia exatamente com a de Gao Shun. Então ele é de boa linhagem, pensou Mau Mau, impressionada. Ela balançou a cabeça, provocando ainda mais consternação em Bazen. Ele trotou até Gao Shun e disse: Pai, qual é o significado disso? Gao Shun parecia perturbado, então olhou para Jinshi antes de puxar Bazen pelo braço para um canto da sala e manter uma conversa sussurrada. Mau Mau podia ver claramente o choque de Bazen com o que quer que Gao Shun disse. Ele então pareceu discutir, mas sem dizer mais nada, Gao Shun simplesmente deu um tapa na cabeça dele. Mau Mau se perguntou o que eles estavam fazendo ali, mas ela não estava especialmente preocupada com isso. Ela começou a arrumar a bagagem. Se ela não se mantivesse no trabalho, ela ouviria o que Suiren pensava mais tarde. Idoso ou não, aquele atendente poderia ser realmente assustador. A caçada aconteceria no dia seguinte. Eles passariam o dia de hoje na mansão. Um banquete noturno foi realizado no jardim, mas Jinshi e os outros não deram sinais de sair de seus quartos. Eles simplesmente ficavam em casa com as janelas e portas bem fechadas, passando tempo lendo livros ou jogando Go. As câmaras eram quentes e abafadas, mas pediram gelo para tornar as coisas um pouco mais suportáveis. Foi trazido até eles da casa de gelo por um cavaleiro que viajava a toda velocidade, no meio do verão, realmente o cúmulo do luxo. Quando Gao Shun avistou Mau Mau olhando para o gelo com muita inveja, ele teve a gentileza de deslizar um pedaço para ela silenciosamente. Que eunuco realmente, verdadeiramente atencioso. Pessoalmente, Mau Mau pensava que poderiam resolver a maioria dos seus problemas apenas abrindo as janelas. Finalmente, incapaz de se conter, ela perguntou: por que não abrimos as janelas? Ela estava perguntando a Gao Shun, mas foi Jinshi quem respondeu. Faça a degustação da comida do nosso jantar, ele a instruiu, parecendo frustrado. Ele acrescentou que então ela entenderia. Mau Mau recebeu um pequeno prato de amostra do jantar e ela o provou como sempre fazia. Houve uma longa pausa. Você vê agora? Jinshi perguntou, olhando para a comida suntuosa, mas ainda parecendo exasperado. O jantar, que foi carregado num carrinho, parecia incluir apenas os melhores ingredientes. De fato, respondeu Mau Mau. Tartaruga mole. A tartaruga Softshell era conhecida por nunca se soltar depois de prender a boca em alguma coisa. Seu sangue era considerado afrodisíaco e presumia-se que a carne tinha a mesma propriedade. Quando Mau Mau provou um gole do vinho antes do jantar, percebeu que, embora tivesse ficado um pouco mais macio com suco de frutas, na verdade o álcool estava bem forte. Não foram apenas as entradas e o aperitivo. Os ingredientes dos acompanhamentos, a entrada e até a sobremesa pareciam calculados para deixar os comedores mais energéticos. Gao Shun vasculhou a bagagem e tirou algumas rações portáteis. Parecia que eles teriam um jantar modesto, apesar da comida maravilhosa que estava à sua frente. Você não vai comer? Não está envenenado, disse Mau Mau. Pode não estar envenenado, mas ainda assim não serve para comer, respondeu Jinshi. Na verdade, estou surpreso que você consiga manter uma cara tão séria depois de comer essas coisas. Ele e Gao Shun estavam olhando para ela como se não pudessem acreditar no que estavam vendo. Num canto da sala, Bazen fervia a água. E quando já estava tão quente? Tem um gosto maravilhoso. Seria suspeito se houvesse alguma sobra, então você não se importa se eu comer, não é? Multar. Se é o que você quer. Jinshi franziu os lábios enquanto olhava para Mau Mau completamente satisfeito. Ela, entretanto, saboreou outro gole de sopa de tartaruga. Jinshi a observou de perto. Como é? Isso é bom. Isso é. Não tenho boas lembranças de tartarugas moles, mas esta eu posso viver com isso. O que você quer dizer com memórias? Jinshi perguntou. Ele pegou a terrina de sopa, começando a parecer interessado. Ah, nada importante. Mau Mau tinha o hábito de ajudar o pai adotivo desde pequena. Isso incluía ir ao mercado para comprar ingredientes para medicamentos. E uma vez ela encontrou um personagem desagradável em uma dessas viagens.
Um exibicionista que desabotoou o cinto e abriu a frente do manto. É desnecessário dizer que ele não estava usando cuecas. Ele parecia aparecer com frequência, principalmente no inverno, e ela sempre se perguntava se ele não ficava com frio. Mau Mau, assustado, tentou fugir e, no processo, abandonou a compra que estava segurando. Acontece que era uma tartaruga mole viva e... Ok. Suficiente. Não preciso ouvir mais nada. Jinchi largou a terrina, com uma expressão traumatizada nos olhos. Gao Shun e Bazin, pai e filho, usavam expressões semelhantes. Aparentemente, ela cometeu um deslize novamente. Nossa, as cortesãs sempre adoram essa história. Isso a fez perceber novamente, ao colocar de lado o prato vazio, que ela nem falava a mesma língua das pessoas de melhor raça. Ainda assim, que desperdício de uma boa refeição. Tem muita coisa boa aqui além da tartaruga. Você realmente não vai comer nada disso? Ela pediu as sobras para eles. Era comida demais para ela terminar sozinha. Não havia como um pouco de carne seca, reconstituída com água quente, e arroz cozido seco saciar 3 homens adultos. Deve ter havido uma refeição enviada para o quarto de Gao Shun também. Mau Mau supôs que ele se absteve de comê-lo porque continha os mesmos tipos de ingredientes. Você tem certeza de que está tudo bem? Jinchi se aventurou depois de um momento. Seja meu convidado. Seria um desperdício deixar sobras, pensou Mau Mau. Você tem certeza absoluta, ele disse, olhando atentamente para ela. Ela ficou intrigada sobre por que ele era tão insistente. Mas então Gao Shun interveio com uma série de pequenos movimentos de cabeça. Jinchi assentiu com relutância. Eu não preciso disso. Bazin, você está livre para comê-lo. Na verdade, estou ordenando que você faça isso. Se esse for o seu desejo, mestre Kouzen. Bazin sentou-se como um servo obediente e Mau Mau entregou-lhe uma taça de vinho. Ele drenou lentamente. Delicioso. Fico feliz em ouvir isso, disse Jinchi. No entanto... Sim. Bazin ficou completamente imóvel e uma fina linha de sangue desceu de seu nariz. Seu rosto estava vermelho brilhante e ele parecia estar travando uma luta interna contra alguma coisa. Jinchi olhou no rosto e Bazin estremeceu. Como? Ele perguntou. Essa garota ainda está de pé. Ele estava olhando para Mau Mau com uma expressão verdadeiramente terrível, como se estivesse lutando contra uma força que brotava de dentro de seu corpo. Ele estava inclinado para a frente como se quisesse esconder uma parte muito específica de si mesmo. Ah, as provações da juventude. Nenhuma razão especial, Mau Mau objetou. A resposta foi simplesmente que essa era sua constituição. Bazin, ainda lutando, tentou cambalear para a próxima sala, mas caiu no processo. Você está bem? Mau Mau perguntou. Apenas deixe-o ficar lá. Vou dormir no quarto dele, disse Jinchi. A sala da frente deveria ser para seu criado. Era menos espaçoso que seu próprio quarto, mas grande o suficiente para dormir. Mestre Jinchi, posso ajudar a carregá-lo para seu quarto, disse Gao Shun. Tenho certeza de que vocês dois estão cansados. Mas, senhor... Se Jinchi disse isso, houve pouca discussão. Gao Shun cedeu e ajudou o filho a se deitar na cama com dossel. Mau Mau ajudou sempre que pôde. Pensando que Bazin parecia muito quente, ela afrouxou ligeiramente o cinto e sua aparência melhorou. O sangue do nariz dele ficou nos lençóis, o que foi uma pena. Jinchi dormia no quarto de Bazin, enquanto Mau Mau usava o quarto em frente ao de Gao Shun. Talvez tenha sido um pouco de consideração por parte de Gao Shun o fato de ela ter um quarto só para ela, que normalmente abrigaria várias pessoas. Os guarda-costas que vieram com eles ficaram com Gao Shun. Era um luxo ter um quarto só para ela, refletiu Mau Mau. Tinha até banho, então ela pôde mergulhar e relaxar. Prazeres simples.